Mais uma vez eu quero convidar vocês para a gente edificar a nossa vida verdadeiramente dentro do conhecimento da palavra, buscando conhecer e prosseguindo nesse conhecimento. Pois a palavra de Deus, nós precisamos estar sempre examinando ela para adquirir o conhecimento dela. O que Deus nos ensina, nos instrui através da palavra de Deus. Não devemos perder tempo com questões loucas, com coisas vãs, com situações que não vai levar você a Deus. Não vai lhe dar conhecimento de Deus. Nós precisamos ser prudentes. Buscar conhecer de Cristo, aprender de Cristo, para que assim sejamos firmados e estejamos firmes no Senhor. Tudo aí que o povo está discutindo, tudo que tem sido pregado aí, toda a questão teológica, toda a discussão da religião, todos os conceitos colocados para o homem viver, toda a vida de devoção, de escravidão, de submissão, como se fosse a Deus, é tudo vã, é tudo vã. Nós temos que buscar o conhecimento de Cristo, aprender dele, para que a nossa vida... Muita gente está preocupada em ensinar sobre Deus, em fazer o povo encontrar o caminho da salvação, em pregar, ser profeta. Mas como está a tua vida diante de Deus? Como está a convicção no teu interior de que tu estás em Deus? Qual a alegria que está no teu coração? Como está o teu coração aqui, ó? Como está o teu entendimento? Como está a tua fé e esperança? A certeza, a convicção da vida com Deus na eternidade? Como você está dentro da tua firmeza? Aonde você está se apoiando como porto seguro da tua vida em Deus? Aonde você está firmado? Pense nisso. Então, muita gente aí com questões loucas. Eu sempre estou debatendo, combatendo os ensinos errados que contrariam a verdade do Evangelho. Não estou preocupado, não, você tem que usar isso, tem que deixar de usar aquilo. Você tem que deixar de beber, de fumar, de fazer isso. Isso é a palavra que vai fazer em você. A religião, os líderes religiosos, eles querem moldar as pessoas. Eles querem mudar as pessoas. O ser humano não tem poder de mudar ninguém. Só quem muda o homem é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vai no interior do homem, aonde nada pode alcançar. É uma região que diz a palavra de Deus, que faz a divisão entre a alma e o espírito. É a parte espiritual do homem que trabalha toda a faculdade dele, todo o ser, o entendimento dele no interior. Só a palavra de Deus que alcança. Não adianta psicólogo, psicanalista, psiquiatra querer trazer orientação, trazer solução de problema para a humanidade. Não adianta esses profissionais que estudam. É importante? É. Mas no problema espiritual, não adianta os médicos, não adianta os especialistas. Problema espiritual, só quem resolve é Jesus Cristo. Deus deixou os médicos, deixou. Mas os médicos só têm a capacidade de cuidar do teu problema, da tua saúde física. A tua saúde espiritual, só quem cura é Jesus. Ele diz que veio dar cura aos doentes. Esses doentes são os doentes na alma, os doentes espirituais, a humanidade que está na miséria da doença, do pecado, impregnada no seu interior. E só quem pode mudar, transformar, sarar, curar é Jesus. Não adianta psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, esses profissionais que estudam o comportamento humano, eles não vão entrar no interior do homem para poder mudar a atitude do homem. Só quem pode ter o poder, e tem, aliás, só quem tem o poder de mudar o ser humano no seu interior é Jesus Cristo. A palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, vai até a divisão da alma e do espírito. Isso sabe o que quer dizer isso? A região indivisível, intransponível, que nada neste mundo pode alcançar. Só o poder da palavra de Deus é que alcança essa região interior do homem. Aquilo que só Deus pode fazer
quando o homem dá ouvido a ele, que é a palavra que tem o poder de trabalhar o nosso interior. O homem pode ser moldado pela religião no exterior, o homem pode ser moldado pela psicologia, psiquiatria, no seu intelecto, no seu psicológico natural, mas o espiritual, só Jesus é quem tem o poder de entrar, mudar, transformar, libertar e trazer o homem a ser uma nova criatura para com Deus. Para com Deus. Para com Deus. Então eu não estou preocupado em querer fazer ninguém andar dentro da religiosidade. Olha, não pode beber, não pode fumar, não pode matar, não pode roubar. Olha, tem que estar na igreja, tem que se vestir assim, tem que estar assim. Isso aí, quem vai mudar a pessoa é a palavra de Deus. É o Espírito de Deus em nós, que vai nos conduzindo aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada. Não é o homem que diz, tem que parar isso, tem que deixar isso. Não, o homem tem que pregar apenas a palavra, o que a palavra nos ensina. Quem vai mudar, quem vai dirigir, quem vai conduzir é o Espírito de Deus na palavra. Jesus disse que o Espírito dele, o Espírito Santo, ele nos guiará na palavra. Não é dentro da ordenança de usos e costumes de igreja, é na palavra. Então tem muita gente mais preocupado em formar no povo um robô da religião. Olha, não use isso, não faça aquilo, não pode isso, não pode assim. Vá pregar a palavra para o povo, meu irmão. Deixe Deus trabalhar na vida do homem pecador. Nós não fomos chamados para mudar a vida de ninguém. Nós somos chamados para pregar a palavra. Não é para robotizar, nem para escravizar, nem para dominar, nem para determinar o que o homem tem que viver ou não. Nós temos o compromisso apenas de pregar a palavra. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Nem o próprio Jesus se meteu na vida pessoal de ninguém. Ele pregava, ele ensinava, ele dizia, olha, é assim, olha, não faça mais isso, olha, tenha cuidado, olha e tal. Hoje não. Hoje os homens dentro da liderança dos grupos religiosos querem dominar sobre a pessoa e mudar a vida da pessoa à força. Dentro do sistema, aqui é assim, tem que ser assim. E se não quiser estar assim, aqui assim, vá para outro canto. E o povo está lá, preso e submisso, porque está conveniente nas congregações, nos grupos, nas reuniões, e não querem mais largar aquela formalidade. O povo tem que ser trabalhado, mudado, transformado, sabe com o quê? Não é com usos e costumes de igreja, não. O povo tem que ser transformado e mudado, sabe com o quê? É com a palavra de Deus. É pela atuação do Espírito Santo. Na vida do homem que ouve a palavra, crê e se converte a Jesus, ele agora vai ser trabalhado pelo Espírito Santo. O fruto do Espírito não vem de religião. O fruto do Espírito não vem do próprio homem. O fruto do Espírito, ele é gerado, brotado pelo Espírito. O Espírito Santo. Não é por igreja, não é por pastor, nem por papa, nem por padre. O povo quer tomar o lugar de Deus no meio do povo, da congregação. Quer não, já tomaram, né? Usurparam o lugar de Cristo na igreja, no meio dos irmãos. Os líderes têm que saber qual é o seu lugar. Os líderes, pastor, papa, padre, quem for, tem que saber que também eles são membros, que eles também são servos, que eles não são cabeça, que eles não é o poder para a igreja. Os líderes das congregações, da igreja do povo, da igreja de Deus, têm que entender que eles não foram colocados para tomar autoridade sobre o povo, para dominar sobre o povo, para querer ser grande entre o povo. Os líderes têm que conhecer o seu lugar. Mas alguém tem que mostrar a ele o lugar deles. Quem é que vai mostrar? Quem é que vai mostrar? Se todo mundo está submisso, preso ao que o líder determina. Não tem ninguém com coragem para questionar, protestar e repreender. A maioria dos líderes que estão aí conduzindo o povo no erro e no engano, estão se conduzindo de uma forma errônea. Quem vai protestar contra eles? Se todo mundo está submisso ao sistema, onde eles dominam. Está entendendo, meu irmão? Então, assim, deixa eu colocar aqui, não perturbe, porque toda vez eu esqueço, quando eu estou gravando, aí começa a vir mensagem, ligação. Então, meus amados irmãos, é isso que eu quero que vocês entendam, é isso que eu quero que vocês compreendam. Esse é o meu trabalho quando estou sempre levando a palavra, é para explicar, orientar, esclarecer e levar a todos o que a palavra nos ensina. E hoje eu quero levar uma orientação muito boa para vocês, diante dessa introdução que eu já fiz.
Eu quero levar para vocês, meu irmão, conhecimento de Cristo. Vá buscar conhecer a Jesus. Vá buscar conhecer o que a palavra testifica dele. A Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, ela testifica de Cristo, irmão. Em canto nenhum da Bíblia vai conduzir você a ir para nenhum outro lugar, a seguir a nenhuma outra pessoa, entidade, o que for. A palavra de Deus não vai conduzir ninguém a se deslocar, se conduzir para nenhum outro meio, para nenhum lugar. A palavra de Deus não leva o homem a ir e nem olhar para nenhuma outra coisa, nem ser, nem entidade, nem lugar, nem coisa assim. A palavra de Deus nos leva para Cristo, Cristo Jesus, Salvador da humanidade, o Filho de Deus, enviado ao mundo para salvar. Eu acho interessante que o próprio Jesus vai dizer: todas as escrituras testificam de mim. Dá uma lidinha lá em Lucas, olha o que ele diz aqui. Lucas capítulo 24. Jesus vai dizer aos judeus que tinham um conceito de Deus, de vida com Deus, de ser de Deus, de buscar a Deus, dentro da sua direção, que eles tinham entendimento, dentro dos seus preceitos. Eles estudavam a Bíblia, eles tinham uma Bíblia, mas seguiam a direção diferente. Olha o que Jesus vai dizer a eles. Lucas capítulo 24, no versículo 44. Olha o que Jesus vai dizer. E disse-lhes Jesus: são estas palavras que vos tenho dito, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus vai dizer tudo que está escrito no Pentateuco, os 5 livros da lei, nos salmos, nos profetas. Isso quer dizer, tudo que está escrito em toda a Escritura testifica de Jesus. Não é de nenhum lugar, de nenhuma entidade, instituição, de nenhuma divindade, nenhum ser, nada do que hoje o povo vive crendo, gente. Se você diz que está vivendo com Deus dentro da palavra, então você está se conduzindo por outro meio, porque a palavra não ensina esses caminhos, não ensina essa crença, não ensina essas práticas, não ensina esses usos de costume, não ensina esse meio de fé. A palavra não ensina isso que o povo está vivendo hoje. Meu irmão Edinaldo Nogueira, paz do Senhor Jesus. Você está entendendo, irmão? Então, deixa eu colocar aqui que eu desliguei o Wi-Fi e está nos meus dados. E eu quero economizar, né? Um pouco aqui, mas voltou agora forte. Isso, agora. Meu irmão Edinaldo Nogueira, paz do Senhor Jesus, está aqui conosco. Boa noite, paz do Senhor. E eu convido sempre vocês, meus irmãos. Não é para ouvir oba-oba, nem brá-brá-brá. Se você gosta da palavra, se você tem interesse na palavra, se você é prudente e quer aprender mais de Deus na palavra, aqui você escuta, aqui você recebe. Eu não prego aqui o que eu acho, o que eu penso, que eu entendo. Eu não prego aqui brá-brá-brá só para pregar. Eu prego o que eu tenho conhecimento nas Escrituras. O que é importante as pessoas ouvirem. E isso que eu estou trazendo neste vídeo, como todos o que eu trago, é importante o povo entender, compreender e ser instruído. Tudo isso que você vive não é o que a palavra ensina. Eu tenho observado toda a prática, toda a devoção, todo o temor, todo o sacrifício, toda a vida de devoção e prática de fé, que os grupos religiosos, que as pessoas dentro da sua religião têm vivido. Toda a doutrina, toda a formação, todo o entendimento, todo o ensinamento, tudo que eles estão aprendendo, eu tenho analisado, irmão. E quando eu vou aprender de Cristo, quando eu vou examinar a doutrina de Cristo, eu consigo ver que tudo que esse povo está sendo ensinado, vivendo e praticando, não é aquilo que Jesus ensinou. Eles usam a palavra, mas eles não se submetem à palavra, está entendendo? Eles estabelecem o seu preceito, desprezando a palavra. Porque Jesus vai dizer, toda a Escritura testifica de mim, tanto a lei, os livros de Moisés,
como os profetas, como os salmos, como toda a Escritura. E Jesus ainda vai dizer assim: e vocês examinam as Escrituras, buscando ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Jesus disse: e vocês não querem vir a mim para ter vida eterna? Como é que vocês leem a Bíblia? Como é que vocês dizem que estão dentro da palavra de Deus, que são homens de Deus, ungido de Deus, mensageiro de Deus, profeta de Deus, e está levando o povo o ensinamento de que o povo só é salvo se for predestinado, de que o povo só é salvo se for guardar o sábado, de que o povo só é salvo se estiver dentro de uma igreja, de uma instituição, que o povo só é salvo se estiver tomando ceia, sendo batizado, se estiver dando dízimo. Como é que vocês, que diz que estão pregando a palavra, diz que são de Deus, estão pregando isso que contraria a verdade do Evangelho? Aonde se encontra o meio da salvação que a palavra nos revela? É dentro de alguma igreja? É dentro de alguma instituição? É dentro de alguma prática, devoção, sacrifício, penitência? É dentro de alguma virtude ou mérito do homem? Aonde é que a palavra de Deus nos ensina a encontrar salvação? Eu pergunto isso a você. Me mostrem, por favor, me ajudem aí. Se eu estou errado, me corrijam aí. Aonde é que a palavra de Deus ensina, testifica de salvação por outro meio, a não ser Jesus? Pois a palavra de Deus, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, o próprio Paulo, o próprio Pedro, aliás, Pedro, ele vai pregar, isso é o Evangelho, isso é a mensagem que o povo tem que ouvir. Ele vai pregar dizendo: em nenhum outro há salvação, também debaixo dos céus, nenhum outro nome é dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos. Salvação não é por nenhum outro meio, lugar ou nenhuma outra coisa que se coloquem aí como mérito para a salvação. Você acredita que tem muitos líderes, líderes religiosos, seja lá qual for o título que ele tenha, que está fazendo você desprezar o sacrifício de Cristo? Sabia não? Vou te ensinar, isso é muito sério, tá? Isso é muito sério. Quando você acredita que se você, para ser salvo, tem que guardar o sábado, você está desprezando o sacrifício de Cristo. Você não está com a sua fé nesse ato de amor de Deus para essa finalidade de salvar você e todos nós pecadores. Você não está com a sua fé colocada, dirigida, olhando para este ato de amor de Deus, o único meio de salvação. Você está sendo desviado a acreditar que você é merecedor da salvação porque você guarda o sábado. Logo você está caindo da graça. Vou provar que cai. Vou provar que você está desviado da fé. Vou provar que você está perdido do entendimento e não sabe. Quando você é ensinado de que não, você só é salvo se estiver dentro de uma instituição, igreja, se estiver dentro dos rituais, cumprindo os cerimoniais, vivendo as obrigações, as ordenanças, sendo batizado, dando dízimo, vivendo os cultos, pagando penitência, aí você é salvo. Você está caindo da graça. Você está apostatando da fé. Você está anulando o sacrifício de Cristo na sua vida. Dentro dessa direção, você pode até dizer que não. Eu creio em Jesus que me salva. Mas você está vivendo, na prática não é isso. Na prática você está vivendo o sábado. Na prática você está vivendo a devoção à igreja. Na prática você está vivendo o que a instituição te ordena. Na prática você está crendo como salvação para a tua vida de religiosidade, a tua prática, a tua devoção, cumprindo a obrigação. Você entende no seu entendimento que é isso que vai lhe salvar. Pois é isso que muita gente aí está mostrando dentro do entendimento quando falam de salvação. Porque para eles só é salvo quem está na igreja. Para eles só é salvo quem vive a formalidade das igrejas. Para eles só é salvo quem está obedecendo e cumprindo as regras das igrejas. Dentro daquilo que os pastores, os líderes determinam. É ou não é assim? É. Eu vou lhe mostrar que com isso muitos estão aí apostatando da fé, caindo da graça. Quando você estabelece no seu entendimento que você é salvo porque faz isso e aquilo, você da graça tem caído. Foi o que Paulo disse aos aos Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Capítulo 5, versículo
3 e o 4. Deixa eu ler para você ver o que está escrito na palavra, porque eu estou pregando aqui, estou aqui montando um sermão, uma doutrina, uma instrução, principiado na palavra, tá? Estou falando nada aqui com água com açúcar. Tudo que eu falo aqui é sólido e edificante pelo princípio da palavra, tá bom? Olha o que Paulo vai dizer. Gálatas capítulo 5, versículo 3 e o 4. De novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que estando obrigado a guardar a lei ainda, separado estáis de Cristo. Vós que justifica-se pela lei, da graça tendes caído. A lei é a obra. Tem muita gente se justificando pela sua obra. Viver obra de igreja é lei. Viver devoção de igreja é obra. O homem não é salvo por isso. Viver dentro de submissão a sistema religioso é obra. O homem não é salvo por isso. Está aprendendo isso? Vou ler de novo, entenda aqui. Quando você vive dentro do entendimento que você só é de Deus, só é salvo se tiver ali, cumprir aquilo, obedecendo aquilo, vivendo naquilo que estabelece o sistema religioso, você da graça tem caído. Quando você não se submete e nem se conduz no entendimento da palavra, separado, apartado da vida de Deus, muitos estão. É o que Paulo vai dizer em Efésios 4, 17 e o 18. Estão separados da vida com Deus, pelo seu entendimento entenebrecido e pela dureza e a ignorância do coração, que é aqui. Isso é muito sério. Cuidado no conceito de fé que você está crendo, vivendo e praticando, como se fosse para Deus. Examine-se, para ver se você está na fé verdadeira em Deus ou se você não tem sido reprovado da verdade do Evangelho. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 13, 5, Paulo vai dizer isso. Examina lá. E eu estou dizendo aqui para você porque eu estou pregando a palavra. Não é de Paulo, não é de Pedro, nem é de João. A palavra não é do pastor, do papa, nem do padre. A palavra não é da Igreja Assembleia de Deus, batista, não é de ministério evangélico, nem católico, nem espírita. A palavra que eu prego é a palavra de Cristo, a doutrina de Cristo, o evangelho de Cristo. Essa é a autoridade para todos nós que quisermos vivermos dentro do senhorio de Cristo. É estar submisso à palavra de Cristo, não de nenhuma coisa ou de alguém. Está entendendo? Então, Paulo vai dizer aqui, Paulo vai aqui mostrar que os irmãos, se vivesse seguindo outros conceitos de fé, dentro de uma devoção, de uma prática, de uma obrigação, daquilo que os homens estabelecem, vocês, da graça, vai cair se não já caíram. Se não já caíram. Paulo vai dizer aqui, vou ler de novo, vem comigo aqui. Olha o que estava acontecendo aqui. Tinha alguns judeus que não se converteram verdadeiramente a Cristo, que ainda estava dentro da tradição da lei, porque a lei foi para uma aliança lá no primeiro pacto. Agora, o novo pacto, agora que Deus estabelece através de Jesus, não pede mais nenhum ritual, não mostra a ninguém que tem que buscar a Deus ali, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo para ser salvo. A nova aliança de Deus com os homens, por onde Deus dá aos homens a oportunidade de chegar a Ele, não é através de templo, não é através de sacrifício, não é através de ritual, não é buscando o sacerdote como mediador, não é buscando cumprir as obras de ninguém, é buscando se entregar, se converter, crer, se arrepender, para que em Jesus, não eu, mas eu entenda e tenha a convicção de que Deus, através de Jesus, me santifica, me justifica, me leva a ter comunhão com Ele e me absolve da condenação. Porque o caminho é Jesus, o meio é Jesus. E isso nós temos que crer e viver por fé. Não é por prática de religião, nem é por devoção, nem por usos e costumes, nem por caridade, nem por nenhuma outra coisa que o povo vive dentro das religiões. É por fé. E essa fé não é uma crença em qualquer coisa. Essa fé é principiada em Cristo, na palavra dele. Submisso a ele, andando por ele. Porque nem todos que vivem dizendo que Jesus é o Senhor, vai para o céu. Só aqueles que guardam e andam na palavra dele. Porque questão de vida com Deus, de salvação, de céu, não é dentro de religião ou de igreja. É dentro da palavra. Praticando, guardando e vivendo a palavra de Deus no nosso entendimento, em tudo no nosso viver,
entendendo que a palavra manda, não submisso escravo dentro do que a religião manda. Está entendendo isso? Então Paulo vai dizer, cuidado, meus irmãos. Se vocês seguirem outro conceito, vocês caem da graça. Eu não entendo. Como é que esses homens que são teólogos, doutores, conhecedores das Escrituras, estão aí estabelecendo caminho para a salvação, dentro de dízimo, dentro de sábado, dentro de eleição, predestinação, aonde dizem que Deus determinou porque Ele é soberano e autoritário? Eu não entendo. Eles usam a palavra, são mestres das Escrituras, mas estão cegos, não conhecem a verdade que liberta. Estão igual Nicodemos, são mestres, teólogos, doutores, falam bonito, ensinam, dizem assim, Deus é assim, mas não conhecem a verdade que liberta. Só conhecem a letra e não conhecem o que a letra revela. Cuidado, cuidado, para você não estar assim. Cuidado. Se você estiver seguindo outro conceito, achando que você é de Deus, que você é salvo, que você é merecedor da bênção, porque vai para a campanha, porque sobe o monte, porque dá dízimo, porque faz o pacto, porque vai para o voto, porque guarda o sábado, porque é predestinado, porque é assim, você está perdido, da graça você tem caído. Ninguém pode pôr outro fundamento para a salvação, além do qual já está posto, Jesus Cristo. E Paulo vai dizer aqui, Gálatas, capítulo 5, versículo 3 e 4. Paulo vai repreender os irmãos diante de ensinos errados que estava sendo dado entre os irmãos, que estava levando os irmãos a cair da graça. E Paulo vai dizer, se vocês seguir esse ensino, se deixar circuncidar como meio para a salvação, vocês da graça têm caído. Se vocês estiverem guardando o sábado como meio para a salvação, vocês da graça têm caído. Se vocês estiverem achando que estão salvos porque está dentro de igreja, porque é predestinado, porque dá dízimo, porque é batizado, porque está sendo devoto e praticante do que o teu pastor manda dentro da igreja, você da graça tem caído. Ninguém pode botar outro fundamento para a salvação, além do qual já está posto. Salvação é por meio da fé. Isso não é por meio de prática, de obra, de devoção, de nada que o homem faça desse mundo. Pela graça sois salvos mediante a fé. E a fé é uma atitude do homem se render, se converter e seguir e crer e acreditar naquilo que Deus mostra dentro da palavra, porque essa fé, ela vem pelo ouvir, não é ouvir o que ensina os homens, as religiões, é pelo ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. E quando você ouve essa fé é gerada no seu coração, que vai lhe dar uma oportunidade de conhecer a verdade, e você que tem que crer e se converter por meio dessa atitude que é a fé, que leva você a receber o dom gratuito de Deus, pelo ouvir da palavra, pela pregação do evangelho. É o que Jesus disse, quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Mas quem crê na verdade que a palavra revela, no evangelho da salvação, que nos mostra que a salvação não é por nenhum meio desses que estão pregando aí. O evangelho nos mostra salvação pelo único caminho, meio que Deus estabelece, Jesus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Pela graça, o favor de Deus, Ele te oferece, condicionado à tua atitude de fé, de crer na palavra, de se converter à palavra, para encontrar salvação. Está entendendo isso? Não é por meio da tua vida, disso ou daquilo outro, irmão. O povo está cego. Porque aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 3 e o 4, o contexto aqui estava interferindo na salvação dos irmãos. Por isso que Paulo repreendeu, porque Paulo viu que esse entendimento, que essa doutrina, que esse ensinamento que o povo estava sendo obrigado a cumprir, ia fazer o povo cair da graça. E Paulo vai dizer, vou ler de novo, Gálatas capítulo 5, versículo 3 e o 4. Paulo vai dizer assim: de novo protesto, ele protestava, eu também protesto. Quem é cristão é protestante. Quem é cristão,
ele protesta, ele condena as obras infrutuosas das trevas. Quem é cristão, quem é profeta, quem é enviado de Deus para pregar, ele combate o bom combate da fé, contrariando, reprovando tudo aquilo que é ensinado que não condiz com o evangelho. Foi o que Paulo fez aqui. Paulo viu que esse ensinamento ia levar os irmãos a se desviar da salvação, a cair da graça, a perder o entendimento da vida com Deus. Paulo vai dizer, e de novo o protesto, a todo homem que se deixar circuncidar, se estiver obrigado a guardar a lei, estavam dizendo que tem que ser, é obrigado, tem que se circuncidar. Paulo vai dizer, se vocês fizerem isso, olha o que ele vai dizer no versículo 4, capítulo 5 de Gálatas. Separado estais da graça, separado estais de Cristo. Vós que se justifica pela lei, da graça tendes caído. Vós que se justifica pela vida religiosa, da graça tendes caído. Vós que se justifica pela igreja que tu tá, da graça tendes caído. Vós que se justifica porque dá dízimo, porque não usa isso, porque não usa aquilo, porque é batizado, porque guarda o sábado, porque é predestinado, Deus já escolheu ele, da graça você tem caído. O evangelho não ensina isso. O evangelho não mostra que salvação é por esse meio. Salvação, como diz lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 9, que a causa da salvação foi a morte de Jesus, não é a vida de igreja. A causa da salvação foi a morte de Cristo, que nos proporciona esta graça de Deus por meio da fé. Hebreus 5:9. Sendo ele consumado, Jesus veio ser a causa da eterna salvação. A morte de Jesus fez com que agora o homem tivesse a oportunidade de salvação. Ele é a causa, ele é o Salvador, ele é o meio, ele é o mérito pelo qual você é merecedor da salvação. Não é pelas suas obras, não é pelos seus méritos, não é pela sua vida religiosa, é pela sua fé em Cristo, para que Deus receba você justificado, absolvido da culpa do pecado, livre da condenação, através da fé. É por fé. Essa fé é em Cristo, no que ele fez, executou, e a partir daí, quando eu me converto a ele, quando eu me arrependo, quando eu passo a seguir e a crer em Jesus como meu Salvador, como meu guia, como meu protetor, que me guarda diante de toda a maldição do pecado, eu creio que em Jesus eu estou liberto. Eu estou com a minha vida em comunhão com Deus. Eu estou indo para a promessa de Deus. E eu não creio apenas do intelecto não, tá? Esse crer que eu tenho, essa convicção, não é daqui só do intelecto não. É do Espírito de Deus que testifica em mim, que habita em mim. Ele que me dá essa certeza, ele que me guia no senhorio de Cristo, ele que me faz acreditar que o sacrifício de Cristo é capaz de me socorrer. É o Espírito de Deus, e o Espírito Santo não guia ninguém a viver dentro de nenhum outro entendimento. Está entendendo isso? Olha onde está o erro aí, cuidado. Então Paulo vai dizer aqui aos Gálatas que se ele guardasse aquelas práticas da lei, que eles estavam sendo obrigados a guardar, porque estavam aí judeus no meio da igreja, que não eram convertidos a Cristo, que eles queriam também guardar a tradição, guardar os ritual da lei, guardar as obras. Paulo vai dizer, se vocês se deixar circuncidarem, da graça vocês têm caído, apartados, separados estão de Cristo. Sabe por quê? Olha o que os judeus estavam dizendo. Dá uma lidinha aqui em Atos dos Apóstolos. Capítulo 15. Olha o que diz Atos dos Apóstolos. Olha o que os judeus estavam pregando. É a mesma coisa que hoje muitos estão pregando dentro das igrejas. Os pastores, os padres e os papas. Atos 15, versículo 1 e o 2. Olha o que está acontecendo aqui.
Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam aos irmãos que, se eles não se circuncidassem, conforme a lei determina, eles não poderiam se salvar. Meu irmão, tu está entendendo a gravidade do ensino maldito que estava aqui sendo disseminado no meio dos irmãos, dos cristãos? Paulo disse não. Olha o que diz o versículo 2. E tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu que Paulo e Barnabé e alguns dentre os irmãos subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. Sobre aquela questão. Ele diz, vamos se reunir, irmão. Vamos aqui trabalhar essa questão. Porque essa questão, ela vai tirar muitos da salvação. Isso é perigoso. Nós temos que se reunir para analisar juntos e observar, irmãos, olha o que estão pregando. Será que é isso que o Evangelho ensina? Será que é isso que Jesus mandou para a gente viver como regra para uma vida de comunhão com Ele? Será que é isso que ensina hoje os homens dentro das igrejas? Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1, vai dizer que estava sendo pregado no meio dos irmãos, estabelecido como regra, guardar a circuncisão. Olha o que eles disseram. Se vocês não guardar a circuncisão, vocês não podem se salvar. Estavam levando os irmãos a cair da graça. Estavam levando os irmãos a apartar-se de Cristo. Estava levando os irmãos esse ensino a desprezar o sacrifício de Cristo. Hoje, tem muitos também aí que estão desprezando o sacrifício de Cristo. Estão caídos, não estão caindo, já estão caídos da graça. Já apostataram da fé. Já estão reprovados da fé. Porque não estão submetendo-se ao que o Evangelho manda. Eles ensinam assim, olhe, tem que crer em Jesus. Mas se você não estiver numa igreja, não é salvo. Se você não for batizado, não é salvo. Se você não vir para a ceia, não é salvo. Se você não der o dízimo, não é salvo. Se você não guardar o sábado, não é salvo. Se você só é salvo se for predestinado. Se você não for escolhido nem predestinado, você não é salvo. Porque Deus não escolheu você para salvação. Deus escolheu você para condenação. Porque só vai ser salvo quem é predestinado e escolhido. Cuidado. Esse ensino faz você cair da graça. Desprezar o sacrifício de Cristo. Porque o único meio de salvação é o sacrifício de Cristo para quem crê nele. Está entendendo? Não é para quem é salvo, predestinado. É para quem crê, para que seja salvo e seja predestinado. É preciso crer em Jesus. Não é quem é predestinado e salvo que vai crer nele. Vou explicar aqui para você entender. A doutrina da predestinação incondicional fatalista, essa doutrina ensina que só vai crer em Jesus aqueles que já foram escolhidos por Deus, que já são salvos antes da fundação do mundo. São esses que vão crer em Jesus. Eles ensinam isso. Só que não é a palavra que ensina isso, é eles. A palavra não ensina isso. A palavra não ensina isso. Jesus, que está a revelação da verdade, aonde nós conhecemos a verdade para a nossa salvação, é a partir de Jesus. Jesus não ensinou isso. Jesus, ele vem e diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Observe o que a palavra nos ensina. Para que todo aquele que nele crê, não é todos salvos, não é os predestinados, é aquele que nele crê, porque todos têm a mesma oportunidade. Todos têm sido advertidos pelo Evangelho. E Jesus vai dizer, salvo é quem crê. Quem não crê será condenado. Não é quem é escolhido. Não é quem é predestinado. Salvação é para quem crê e se converte a Cristo com o arrependimento verdadeiro. Arrependei-vos e convertei-vos. É isso que o Evangelho ensina. Não
Tem gente até que diz dessa doutrina que não precisa evangelizar, porque os salvos vão para a igreja. Olha, rapaz, tem muita gente colocando aí o alicerce da fé dentro de igreja, entendeu? Eles acreditam que salvos são só aqueles que estão dentro das igrejas, porque eles ensinam aqueles que estão lá presos na mentira e no engano, que a igreja de Deus é aquele grupo que está dentro daquela instituição igreja. Eles ensinam isso. E a Bíblia não ensina isso. Quem ensina isso são eles. Então a Bíblia ensina que para você ser eleito, para você ser predestinado, você precisa crer no Evangelho. A partir daí, você é eleito e predestinado. Isso foi o que Deus determinou antes da fundação do mundo, para que todo aquele que ele tinha determinado meio de salvação cresce em Jesus, seja salvo e predestinado ao céu. Não é quem ele escolheu de antemão e o outro não. Deus não faz acepção de pessoas em relação à salvação. Deus quer salvar toda a humanidade. Deus não quer salvar só um grupo. Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Como é que Deus estabeleceu o ímpio para o inferno? Como é que Deus colocou um para o céu e um para o inferno? Deus, ele quer que todos os homens se arrependam para que sejam salvos. Porém, o que eu estou pregando aqui é o que a palavra ensina. Atos, capítulo 17, versículo 30. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens em todo o lugar que se arrependam, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar a humanidade. Versículo 30 e 31 de Atos dos Apóstolos 17. Está revelada essa verdade. Aonde é que está revelado aqui que Deus escolheu um para o céu e para o inferno? Me mostrem aí, teólogos, pastores e doutores dessa doutrina satânica de demônio, da predestinação fatalista incondicional, que ensina que Deus escolheu um para o céu e para o inferno. Aonde? O apóstolo Pedro pregando a Cornélio, que era um gentil, e Cornélio se converte a Jesus a partir da pregação do Evangelho. E aí Pedro vai dizer: eu vejo que com certeza Deus não faz acepção de pessoa, mas que lhe é agradável aquele que o teme. Temer a Deus é crer na palavra dele. Pedro vai dizer isso porque Pedro tinha um entendimento de que o povo que Deus ia salvar era só os judeus. Aí Pedro diz: vejo que Deus não faz acepção de pessoa. Pedro, quando fala isso, está dentro de um contexto da salvação. Deus não faz acepção de pessoa para o chamado da salvação. Ele chama todos. O chamado de Deus para o homem é a partir da pregação do Evangelho. Agora, quem der ouvido a esse chamado é salvo. É a Bíblia que ensina isso. Se o teu pastor está ensinando diferente, vai pedir a ele para te mostrar na palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34 ao 36. Pedro vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Está entendendo? Paulo vai dizer aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo, olha o que a palavra vai dizer. O chamado de Deus é pelo Evangelho. Não é exclusivamente para salvo. Deus só vai chamar os salvos, não. Deus chama toda criatura através do Evangelho. Por onde é que Deus chama o homem para vir a Cristo? Porque Deus é quem traz o homem a Cristo. Mas é o homem que escolhe se quer vir ou não. Por isso que Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que enviou-me não trouxer. Deus, ele traz nesse sentido, que ele testifica do Filho. Ele convida a todos para vir ao Filho. Não é que ele traz o homem a pulso, não. Eu escolhi você para ser salvo. Você vem para o meu filho. Vem. Usando a soberania dele, não. Vou te mostrar. O chamado de Deus é para todos. E eu quero te mostrar que Deus, ele chama o pecador a Cristo, não é na sua soberania, na sua autoridade, ditadura. Venha. Lê lá em Salmos, para você aprender isso. Aprenda com as Escrituras. Dá uma lidinha lá em Salmos,
capítulo 25, versículo 12 e o versículo 8, tu vai aprender a palavra dizendo que Deus, ele ensina ao pecador o caminho que ele deve escolher. Quem deve escolher é você, a Jesus. Deus apenas mostra Jesus a você como meio de salvação. Não é Deus que escolhe a você sem você querer. Não, porque Deus me escolheu, acabou-se. Faça o que fizer. Deus me escolheu do jeito que eu estou. De todo jeito Deus me escolheu. A escolha de Deus é em Cristo. Quem vem a Cristo é escolhido e é feito filho de Deus para estar com Ele na vida eterna. Não é quem é predestinado, escolhido de antemão, eleito, porque Deus assim quis. A Bíblia não ensina isso. Mas alguém disse, mas Jesus disse, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Esse chamado aí de Jesus, essa escolha, essa fala de Jesus, não está dentro do contexto de salvação. Analise o contexto quando Jesus fala isso. Jesus está falando isso dentro do contexto de escolha para enviar para o ministério da palavra. Ele escolhe quem ele quer. Não é quem quer ser pastor, não é quem quer ser evangelista, não é quem quer ser pregador. Para essa função, é Deus que escolhe quem ele quer. Efésios 4:11. Dá uma lidinha lá. Agora, para salvação, ele chama todos. O chamado dele é para todos. Está entendendo isso? E por onde é, irmão Wellington, que Deus chama o homem para salvação? É no coração ele sentindo? Olha, cuidado com esse negócio de sentir. Eu senti de Deus. Mentiroso. Deus não trabalha com ninguém. Senti de Deus. Deus trabalha guiando o homem pela palavra. Não é por sentimento. Cuidado. Quem trabalha no sentimento do homem é Satanás. Para enganar, para iludir, para trazer ele uma sensação de que Deus está falando com ele. Dentro do sentimento, e é o diabo usando. Porque você tem que ser prudente. Quando Deus falar com você, você tem que examinar a palavra para ver se é Deus mesmo. Porque quem é de Deus está na palavra, pela palavra. Não é dentro de sentimento, de sentir. Olha, eu senti um queimou. Deus me deu um sentido aqui. Isso está sendo pregado lá nos Mormons. Isso é pregado desse jeito. Se você sentiu alguma coisa, revela. Dentro da CCB, Congregação Cristã do Brasil. Lá eles ensinam isso. Aqui só prega quem tiver a revelação. Não, irmão. Tem que pregar quem tem a palavra. A pregação é pela palavra, não é por revelação, não. A revelação de Deus já está fechada. É essa aqui. Esse negócio de revelação nova, de revelação exclusiva, cuidado. O povo dentro da Adventista do sétimo dia está dentro de uma doutrina anátema, porque está dentro de uma revelação de Ellen Goldwhite. O povo dentro dos Mormons está dentro de uma revelação anátema, porque está dentro da revelação, não é de Jesus, é de é de Joseph Smith, assim também como Buda, como os espíritas, dentro da revelação de Denizade Leon Hippolyte, Allan Kardec, como também os testemunhos de Jeová, dentro das revelações da doutrina formulada por Charles Taze Russell, e cada um, dentro das igrejas evangélicas, o povo está aí dentro das visões, das revelações, das doutrinas elétricas, que é dada pelos profetas, pelos pastores, pelos homens que diz que Deus está usando. Cuidado. Cuidado. Quem é de Deus, a revelação que ele prega é essa aqui, ó. Tudo que está aqui revelado é a revelação de Deus, por onde nós precisamos conhecer o que Deus, ele quer de nós. A instrução de Deus para nós está aqui. E os homens não estão mais pregando isso. Estão pregando a visão paralela. Estão pregando a revelação do anjo. Estão criando doutrinas, interpretando doutrinas, formulando doutrinas, que está fazendo você apostatar da fé, que está indo de encontro à verdade do Evangelho de Cristo. Se alguém prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quer pregar, quer ser homem de Deus? É aqui, ó. Esteja na palavra. Quer ter a autoridade de Deus? Esteja na palavra. A autoridade de Deus não é gritar, rodar, falar, fazer pirueta dentro de igreja. Gritar e dizer, eu estou cheio da unção. Isso não é a autoridade de Deus. A autoridade de Deus é quem está pregando na palavra. É quem está combatendo contra esse erro maldito.
usando a palavra. A autoridade de Deus é quem está na palavra, porque só é de Deus quem está na palavra. E o chamado de Deus para a humanidade não é através de decreto incondicional, chamado dentro da soberania de Deus. O chamado de Deus para a humanidade é dentro da mensagem do Evangelho. Por isso que Jesus disse, ide e pregai o Evangelho. Agora, a quem? A quem? A quem tem que ser pregado o Evangelho? Só os salvos. Só os das igrejas evangélicas. Só os das igrejas católicas. Só os bonzinhos. Só para os ladrões. Só para os homossexuais. Só para os estupradores. A quem tem que ser pregado o Evangelho? Jesus vai dizer, a toda a criatura. Porque toda a humanidade, independente de quem seja, o que faz, qual é o grau que ele está na vida social, é um pecador, está condenado, julgado e indo a juízo, está morto, separado da vida com Deus. Só através do Evangelho é que o homem que crê, ele é salvo. Está entendendo isso? Por isso que Jesus disse, ide pregai o Evangelho a toda criatura. Então, o convite de Deus, o chamado de Deus, para o homem ser predestinado e ser salvo, é através da mensagem do Evangelho. Quem crê, disse Jesus, quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Então, eu vou te mostrar que o chamado de Deus para o homem ser salvo e predestinado é pela pregação do Evangelho. Para aquele que ouve, para que ele seja salvo, para que ele seja predestinado, para que ele seja eleito depois que ouve. Não que ele vai crer porque ele já era eleito. Ele só é eleito, ele só é predestinado se ele crê. Está entendendo a diferença aí? E o chamado de Deus é para toda a humanidade. Estou mostrando aqui. Olha aqui, o chamado de Deus é pelo Evangelho. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho para todos que estão ao nosso alcance, sem o entendimento de Deus. Olha aqui, vou mostrar para vocês que o chamado de Deus é pelo Evangelho. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, leia do versículo 13 ao versículo 14. Eu vou ler aqui fala de eleição. Aqui fala, tá? Da eleição, dos eleitos. Olha, escuta. Versículo 13 e 14 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Mas devemos sempre dar graças a Deus, por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido, desde o princípio, para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Aí aqui, esses pregadores da doutrina da eleição e predestinação fatalista, ele vai dizer aqui, tá vendo? Vocês foram eleitos antes da fundação do mundo. Paulo está dizendo aos irmãos, vós que desde a fundação do mundo Deus os elegeu, a eleição de Deus é naquele que recebeu Cristo. Por isso que Paulo está dizendo aqui aos irmãos, porque os irmãos já estavam em Cristo. Paulo não pregou, venha, você é um eleito, você é um predestinado, não. Paulo está falando aqui com os irmãos que já creram em Cristo. Olha o que diz o versículo 14. Para o que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. É o chamado ou não é? Pelo Evangelho. E Paulo vai dizer agora, porque vocês ouviram o chamado de Deus. Por onde? Pelo Evangelho que nós vos pregamos. Para que vocês alcancem a glória, não é? A glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês só vão alcançar agora se crê em Jesus. Vocês ouviram o chamado. Vocês creram no chamado. Não tem nada a ver, irmão. Tem gente que manipula esse texto aqui para dizer, não, olha aqui, predestinação. Vou ler outro texto para vocês verem. Porque eu gosto de trabalhar as Escrituras. Eu não prego aqui o que eu acho. Eu não debato com ninguém se eu não tiver base, se eu não tiver um manejo bem na palavra. Por isso que a Bíblia diz, devemos manejar bem a palavra de Deus para convencer os contradizentes. Olha o que Paulo vai dizer em Efésios,
Efésios capítulo 1, versículo 14 e 13. Sobre o chamado do Evangelho. Eleito é quem creu no Evangelho. Predestinado é quem crê no Evangelho. Porque foi isso que Jesus determinou. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Não é quem é eleito. E não é os eleitos que vão crer. Serão eleitos se crer. Está entendendo? Não é os eleitos que vão crer. Não é os predestinados que vão crer. São os que crê que serão eleitos e predestinados. Os que crê. Porque isso Deus determinou antes da fundação do mundo. Não o indivíduo particular, mas o indivíduo ser eleito e predestinado crendo em Jesus. E Paulo vai dizer aqui, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 13 e o 14. Vamos ler a palavra. Depois a gente vai entender o que a palavra está nos dizendo. Em que também vós estáis, depois que ouviste a verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. A promessa de Deus é para quem crê em Jesus, para receber a vida eterna. Está lá na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 25. Essa é a promessa de Deus. Dá uma lidinha lá. Então, olha o que Paulo está dizendo aqui aos Efésios. Em que vocês também, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Entendeu? Não? Vou explicar. Esse é o trabalho do pregador. Explicar a palavra. O que está aqui ensinando. Não é o que ele entende na visão cega dele. Interpretando dentro de uma interpretação herética. Cuidado. Cuidado com esses pregadores que estão nas igrejas, que estão aqui na internet, que estão nas portas, que estão nos lugares, ensinando maldição para o povo. Muitos não conhecem a verdade, não manejam bem a palavra, não têm a vocação para ensinar, para levar a instrução. Não é todo não. É só quem foi chamado para o ministério. Como está escrito lá em Efésios 4, 11. Vamos explicar a palavra aqui agora. Olha o que Paulo vai dizer aqui aos Efésios. A gente leu, agora a gente vai ler meditando, analisando. Amém? Versículo 13. Paulo vai dizer assim: em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Paulo está falando aqui de predestinação. Paulo está falando aqui de eleição. Se você ler o contexto mais anteriormente, você vai ver isso. A partir do versículo 3, você vai ver isso. Paulo está se referindo aqui à eleição, à predestinação para a vida com Deus no céu. Mas Paulo vai dizer, vocês também estão agora, depois que ouviram e creram, agora vocês estão eleitos. Agora vocês também estão predestinados. Paulo vai dizer isso aqui, versículo 13. Efésios, capítulo 1. Em que vocês também estão. Depois, não foi antes. Vocês só estão eleitos. Vocês só estão predestinados depois que vocês ouvem o evangelho, que é o chamado de Deus, e crer. Aí agora sim. É o que a palavra diz, irmão. Não é o que ensina esses homens. Ah, mas é o teólogo, o cara tem um conhecimento. Ele tem um conhecimento, ele tem um grande estudo acadêmico, mas ele não tem a revelação do evangelho. A mente dele está entenebrecida, com todo o conhecimento dele, com todo o diploma dele. Ele não tem o entendimento do evangelho, porque está cego, está pregando o contrário, está pregando, desfazendo da verdade do evangelho. Está entendendo isso? Paulo vai dizer, em que também vocês estão. Quando? Quando vocês estão? Vocês já foram predestinados antes? Ou depois que creram no evangelho? Aí Paulo vai dizer,
em quem também vocês estáis, depois que ouviram, primeiro eles ouviram. Você só pode crer depois que ouve. Depois que ouviram o evangelho da vossa salvação. Agora escute o que Paulo vai dizer. E tendo nele também crido, aí vocês foram selados. Agora estão predestinados. Agora estão em Cristo. Agora são para possessão de Deus. Agora vocês estão em Deus. Depois que vocês ouviram o evangelho, depois que vocês creram, agora vocês estão selados para a promessa, estão guardados para o dia da redenção, dentro da proteção de Deus, do selo de Deus, que não é uma carteira de membro de igreja, é o Espírito Santo que está em nós, guardando-nos como igreja de Cristo, membros individual que somos, que formamos a igreja, que está guardada na terra pelo Espírito Santo, que guia a igreja. Quem guia a igreja de Cristo não é pastor, nem papa, nem padre. Quem guia a igreja de Cristo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos guia na palavra. Dá uma lidinha lá, no que Jesus disse em João, capítulo 13, capítulo 14, no versículo 17, Jesus vai dizer: o Espírito de verdade, que o mundo não conhece, porque não pode receber, porque está na incredulidade, só recebe o Espírito de Deus quem crê em Jesus. O mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque ele habita em vós. Não é? Vós conheceis, porque ele habita em vós. Jesus falou isso lá em João 14, 17. Agora, veja o que Jesus vai dizer aqui em João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. O Espírito da verdade, ele quem nos guia na verdade, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele não vai dar testemunho, nem falar, nem glorificar igreja, homem, instituição, obra de homem em coisa alguma. Ele vai falar de Cristo. Ele vai testemunhar de Cristo. Ele vai nos dar o entendimento das coisas do alto, que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem. É o que Deus tem preparado para nós lá nos céus. O homem natural não consegue contemplar, nem se alegrar, nem ver pela fé isso que está guardado lá no céu. Porque para o homem natural isso é loucura. Mas para nós que temos o Espírito de Deus, nós temos a compreensão, nós temos a alegria, nós olhamos para esta promessa, para estas coisas que estão guardadas para nós, porque pela fé, pelo Espírito de Deus, que nos dá essa certeza, que nos dá essa alegria, pois o homem natural não compreende. É o que Paulo disse lá, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9 e diante. Dá uma lidinha lá que essa verdade está revelada lá. Eu só falo e prego aqui o que a palavra me autoriza. É por isso que eu estou na autoridade de Deus. Rapaz, tem tanta gente aí falando de salvação. Tem tanta gente dizendo que vai para o céu, da boca para fora, do entendimento natural, mas não do interior, porque não tem a convicção e a certeza no seu espírito, no seu interior. Fala por falar, dentro daquilo que os religiosos estão vivendo e acreditando, em fábula, em fantasia. Mas quem tem verdadeiramente o Espírito de Deus, tem a convicção de que está salvo, não porque é batizado, não porque dá dízimo, não porque guarda o sábado, não porque está dentro de uma igreja, mas tem a convicção da sua salvação, da sua comunhão com Deus, pela fé em Jesus, porque quem nos dá essa certeza é o Espírito Santo que habita em nós, e é Ele que nos faz se alegrar com as coisas do alto. Por isso que muitos estão aí preocupados, ansiosos, priorizando as coisas da terra, porque não tem o Espírito de Deus. Só quem pode contemplar aquilo que o olho não viu, só quem pode contemplar aquilo que o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem, as coisas que Deus tem guardada para aqueles que o amam,
só podem contemplar quem tem o Espírito de Deus. E que você entenda, cuidado. Creia em Jesus, que você tem o Espírito de Deus. Creia em Jesus, que você é selado pelo Espírito Santo. Creia em Jesus, que você será predestinado ao céu. Creia em Jesus, que você será eleito para a vida com Deus no céu. Creia em Jesus. Mas não é um crer da boca para fora. Crer com a boca e ter a convicção no coração para ser justificado. É se converter, é ter o arrependimento verdadeiro e se entregar a Cristo para que sejamos salvos. Se com tua boca confessares e crer no teu coração, é aqui, ó. Não é crer com a boca, da boca para fora. Porque com a boca, muitos professam a Deus de palavra. Muitos estão adorando a Deus com os lábios. Mas o coração, o entendimento, está distante de Deus. É isso ou não é que a palavra diz? Mateus 15, 8 e 9. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Porque em vão me adoram, seguindo o preceito de homens. Eles não estão adorando a Deus com entendimento. Os preceitos dos homens trabalham somente a formalidade, a devoção religiosa. Eles não têm a transformação. Eles não têm a devoção a Cristo como Senhor pelo Espírito Santo. Por quê? Só tem o Espírito Santo quem se converte a Cristo. Só é de Deus quem tem o Espírito Santo. Romanos 8, 9. Quem não tem o Espírito de Cristo não é de Deus. Está entendendo isso? Tem que ter o entendimento. Sem entendimento, o homem está perdido. Tem que se converter a Jesus verdadeiramente. Mas como é que o homem vai se converter? Como vão crer se não há quem pregue? Mas pregar o quê? O que é que estão pregando para o povo? Eles vão crer, mas não é em Jesus. Eles vão crer, vão se converter, mas não é a Jesus. Eles vão crer na vida de igreja, vão se converter à igreja, vão viver devotos, submissos ao senhorio da igreja, não ao de Cristo. O senhor do religioso é a igreja, é a instituição, é os homens a quem eles seguem, não é Jesus. Jesus vai dizer, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Não adianta. Crer em Jesus da boca para fora. Tem que crer em Jesus com a alma, com o coração, que nos leva a se arrepender, a se converter e a se entregar a Ele como Senhor. E é interessante que a Bíblia vai dizer que ninguém pode se submeter ao senhorio de Cristo se não for pelo Espírito Santo. Meu irmão, é muito sério isso. Todo mundo fala de Jesus, que Ele é poderoso, que Ele é o Senhor, da boca para fora. Mas no seu interior não está submisso a Ele, porque não tem o Espírito Santo. Está entendendo isso? Então, nós precisamos ouvir aqui, para se converter a Jesus, só pela mensagem do Evangelho. Não é convite para ir para a igreja. Não é convite para ir para a campanha. Não é convite para parar de sofrer. Não é convite para Deus melhorar a sua vida. Não é convite para Deus abrir porta de emprego. É convite para se converter, crer em Jesus e se arrepender. Esse é o convite do Evangelho para a humanidade. Foi isso que Jesus mandou pregar. Não foi chamar ninguém para resolver problema dentro da igreja. Lucas capítulo 24, versículo 47, Jesus vai dizer, vão, anuncie ao mundo, preguem o arrependimento e a remissão de pecado em meu nome. Foi o que Jesus mandou pregar, o arrependimento e a remissão de pecado em Cristo. Não é chamar o povo para viver dentro de igreja, ir para dentro de igreja, buscar solução de problema. É para se converter a Cristo, se arrepender para receberem a remissão dos pecados, para terem os seus pecados perdoados, apagados, e só assim receber o dom gratuito de Deus, o selo de Deus, a garantia de Deus, para que você seja eleito, predestinado e esteja na bênção de Deus com o arrependimento. Foi o que Pedro pregou. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Pedro vai dizer,
anunciando e mostrando ao povo o que era que eles deveriam fazer. Pedro vai dizer, Atos 2, 38. Olha aqui, eu vou ler como está aqui. Diante de uma pregação de Pedro, Pedro pregando o evangelho, muitos começaram a crer e perguntaram a Pedro, o que nós devemos fazer, meus irmãos? E Pedro vai dizer, Atos 2, 38, disse-lhe Pedro, arrependei-vos. Esse é o chamado do evangelho. É chamar o homem para se arrepender. É chamar o homem para se converter. Não é chamar o homem para dentro da igreja. Olha a pregação de Pedro. O que o povo precisava fazer. Pedro vai dizer, arrependei-vos para que sejam batizados em nome de Jesus para o perdão dos pecados. E a partir daí, vocês recebem o dom do Espírito Santo de Deus. O selo, a garantia, a possessão, como propriedade de Deus, aonde vocês vão estar selados, predestinados, eleitos para a vida com Deus. Está entendendo isso? Convidar o povo ao arrependimento. Essa é a pregação do Evangelho. Não é convidar o povo para dentro da igreja e viver a religiosidade. Ser religiosos. É ser cristão. Não é viver vida de igreja, é viver a palavra. É ser cristão. Não é viver devoção de igreja, consagrar sua vida à igreja. É consagrar sua vida à palavra. Ser cristão não é ser religioso de igreja. Ser cristão não é estar preso, submisso, devoto, dentro de uma ordenança de sistema religioso. Ser cristão é estar preso, submisso, dentro da autoridade de Cristo, submisso, jurando fidelidade à doutrina de Cristo, e nessa conduzir a nossa vida para nos instruir. É a doutrina de Cristo, não é a doutrina de igreja. O povo está preso, o povo está devoto, o povo está escravo, o povo está perdido, o povo está manipulado, o povo está cego, guiado por cego, dentro das instituições religiosas. Jesus é a luz do mundo, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é o Senhor, Jesus é a cabeça da igreja, a quem nós, como membros que formamos essa igreja, temos que seguir, submeter e ser fiel, sem questionar. Mas o homem que está entre nós, não sobre nós, nós temos que vigiar, nós temos que criticar, nós temos que protestar, nós temos que reprovar, quando ele não está pregando a verdade do Evangelho. Aqueles que estão entre nós, com a vocação, não é para ser maior, nem autoridade entre nós, é para ensinar. Se ele não ensinar como está na palavra, ele não é de Deus. Repreende-o, aparta-te deles e não ouve esses homens não. Nós precisamos aprender de Cristo. Nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Nós precisamos estar firmado em Cristo. E a palavra de Cristo deve estar em nós, guiando a nossa vida. Não é palavra de homem, doutrina, usos e costumes, devoção, não. João 15, 7. Jesus vai dizer, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. As palavras de Jesus em nós é a doutrina dele, por onde a gente deve se conduzir para permanecer andando no caminho da salvação. Foi isso que Paulo disse a Timóteo. 4:16, primeira carta. Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. A doutrina não é de igreja, é de Cristo. Por onde a gente mantém-se no caminho da salvação, andando e sendo instruído por ela. Que Deus abençoe a todos nesta noite, nesta manhã, nessa tarde, nesta madrugada. Seja qual for a hora que você está assistindo essa instrução, que você está ouvindo esse ensino e orientação. Que a luz de Deus passe agora a esclarecer a tua mente, que o teu entendimento esteja esclarecido para você conhecer a verdade e ser liberto. Creia no que você ouviu. Medite e analise mais o que você ouviu. E eu te peço, se você entende que esse vídeo é uma bênção, é um esclarecimento abençoado para nos dar o conhecimento de Deus, compartilha ele, envia ele para outros irmãos, porque
o povo precisa ouvir a verdade. Infelizmente, muitos estão privados da verdade, dentro de vários locais, onde não estão sendo instruídos nem doutrinados com a doutrina de Cristo. Envia esse vídeo para outras pessoas, para que também elas sejam abençoadas com o conhecimento da verdade que liberta, recebendo a doutrina do Evangelho de Cristo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até o próximo trabalho de instrução, aqui no YouTube e lá no Kawai. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Meu irmão Agnaldo Nogueira, que Deus continue abençoando-nos para que a gente permaneça sempre na palavra e dela não se desvie, nem para a direita nem para a esquerda. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja com todos nós, membros do corpo de Cristo, agora e para sempre. Amém e amém.